Eu gostaria de encerrar esse nosso estudo, esse nosso bate-papo, com uma passagem que está em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Eu falei muitas coisas de criança, falei das atitudes de criança. Nós temos que deixar de ser criança, nós temos que crescer, nós não podemos ficar parados no tempo, nós não podemos ficar criança toda a vida. Nós temos que deixar dessas coisas de criança. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado, senão muitas pessoas vão nos enganar. É o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque existem muitas crianças dentro da igreja. Crianças que vão para aprender, mas saem de lá decepcionadas porque não aprendem nada. É como se vão para uma escola, forem para uma escola, e nessa escola a professora não se ensina nada. A atitude dos pais, logicamente, é tirar as pessoas desse lugar. Por quê? Porque a criança tem que aprender. Ela tem que desenvolver a mente para saber o que é certo e o que é errado. Ela tem que crescer. Ela tem que começar a saber das coisas que rodeiam a sua vida. A sua mente vai... porque quando a criança ela ainda está lá pequenininha, o mundinho dela é assim, meu irmão. E quando ela vai crescendo, logicamente o mundo vai aumentando, as coisas vão aumentando, a sabedoria que ela vai conquistando vai fazendo com que ela veja um mundo muito mais amplo. Por isso que nós dizemos que a criança é muito egoísta, porque o mundo dela é muito pequeno. E muitos cristãos têm essa atitude de criança, egoísta. Por quê? Porque o seu mundinho é pequeno, faz um mundinho pequeno, por isso que são crianças. Então o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Olha aqui, digo pois, capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 1. Digo pois, que todo o tempo em que o herdeiro é criança, em nada difere do servo. Quer dizer, em nada ele tem diferença do escravo, do servo, aquele que está ali junto com ele. Ainda que seja senhor, ainda que seja dono de tudo, mas ele tem as atitudes, ele tem a mesma conotação do que um servo. Ele não aproveita nada enquanto ele é criança. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Está debaixo de tutores, curadores. Ele não é livre, ele não pode pensar por si, porque ele é criança ainda. Por isso que a lei não permite que você possa tomar posse de uma herança antes dos 18 anos de idade, porque você não vai saber o que fazer com aquilo. Você tem que saber o que você vai fazer. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque depois continua, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clamava, Pai. Então, por que toda essa volta para poder falar alguma coisa a mais para você? Porque você tem que se conscientizar, primeiro, se você está tendo atitudes de criança na sua vida. Se você ainda é uma criança na fé. Porque enquanto você for criança, você não pode receber aquilo que é teu. Enquanto você não for um adulto, enquanto você for criança, você vai ficar debaixo de um monte de rudimentos. Você não vê as crianças, os crentes, aqueles ditos evangélicos que nasceram o que eles querem, emoção. Por isso que as igrejas que fornecem emoções, são fábricas de emoções, estão cheias. O que criança gosta? Criança gosta de circo, espetáculo. É por isso que enquanto essas pessoas não saírem dessa criancice,
elas não vão poder herdar alguma coisa muito mais excelente do que circo, do que espetáculo. Existe algo além de circo e espetáculo, meu irmão. Mas você precisa ser adulto. Se você não for adulto, você não pode herdar aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, por isso que Paulo fala, quando eu era menino, falava, quando escorria como menino. Mas hoje, eu deixei das coisas. Você tem que deixar das coisas de menino. E muitas vezes, nós não queremos deixar das coisas de menino, não é verdade? Nós nos apegamos naquelas coisas de menino, nos apegamos às lembranças de menino, nos apegamos ainda em muitas coisas que nos prendem aquilo que são simplesmente atos, atitudes de menino. Nós não podemos. Nós temos que crescer. Se nós não crescermos, nós vamos sempre estar debaixo de pessoas que vão mandar em nossa vida. Vão mandar. Eu digo assim, aqueles que vão ser tutores e curadores. Aqui, Paulo estava falando da lei, que ela governava a nossa vida até a vinda de Cristo. Que Cristo, através de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Você não é um filho de Deus que está debaixo de tutores e curadores. Você é um filho de Deus que está debaixo do poder de Deus. Você é um filho de Deus que sabe que teu pai te presenteou com uma herança tremenda. Uma herança que você tem que tomar posse para a tua vida. Mas como? Como que eu falo? Muitas pessoas eu falo, meu irmão, você está passando por isso, mas você não pode, você tem que tomar posse da herança que é tua. Mas como, bispo, que eu vou tomar posse? Veja, primeiro, se você está ainda no estágio de criança, se você tiver, então, infelizmente, você não vai poder tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Você só vai poder tomar posse quando você for adulto na fé. Aí você começa a tomar posse de coisas tremendas, coisas lindas, experiências maravilhosas, não emotivas, mas experiência, monções, dentro de, não emoções, mas monções, algo que vem de dentro de você para fora, não aquilo que vem de fora para dentro. Para dentro, não dentro, para dentro. Então nós precisamos, amados, precisamos crescer. Por isso que o apóstolo Pedro diz, antes de tudo, antes, crescer na graça. Nós temos que crescer na graça. Quando eu cresço na graça, eu deixo das coisas de menino, eu deixo daquelas coisinhas, quando eu sei que Deus me dá, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso, não porque eu dou para Ele uma promessa, uma vela, eu dou para Ele um bonequinho, dou isso, dou aquilo, ou porque eu passo pelo sal grosso, ou porque eu faço 7 semanas, porque eu dou 7 mergulhos de Naamã, sei lá o que você... Não por isso. Deus dá as bênçãos para você porque Ele ama, porque você é filho. Nenhum filho meu até hoje fez promessa para mim. Olha, pai, eu prometo para você que se você me der isso, é errado, irmão. Se pessoas aceitam, é a obrigação do filho ser bom. Ó, pai, eu prometo para você ser bom. Não tem que prometer nada, é obrigação dele. Ó, eu prometo para o senhor que eu vou ser bom. Agora o senhor tem que me dar isso. Não. Ser bom é obrigação. Eu prometo que eu vou estudar bem. Estudar é uma obrigação dele. Não faz nada, só estuda, é obrigação dele. Tem que prometer. Mas o Senhor vai me dar um bom presente de Natal. Nada disso. Estudar é uma obrigação. O presente de Natal é por amor que você dá. Porque você ama a vida dele. Não porque ele estuda. Não porque ele é bom. Não porque ele é um menino obediente. Obediente todos têm que ser. A palavra de Deus diz que os filhos têm que obedecer aos seus pais. Essas coisas é nós que muitas vezes acabamos deixando para que os filhos possam responder àquilo que nós queremos da vida dele. Errado. Isso é obrigação. Irmão, vamos crescer. Você precisa crescer. Eu preciso crescer mais. Eu preciso ter uma visão maior do reino de Deus. Nós precisamos sempre crescer. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero deixar para você o meu telefone, operadora 11 34 04 41 55. Operadora 11 também
E deixa eu ver, 8472, não, desculpa, irmãos, 8274-3550. 8274-3550 é TIM, tá? Você pode ligar para mim, ou então entre no site www.igrejaanglicana.com.br. Vai ser uma grande alegria poder responder a tua pergunta. Um forte abraço. Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus.